Fala, meus amigos, estamos começando mais um QCS Podcast. Aqui quem vos fala mais uma vez é Rod. Hoje eu quero partilhar com vocês de uma forma bem breve algumas lições que eu consegui extrair, gente, durante o processo de implantação do QCS. Para quem não sabe, o QCS foi um projeto que o Senhor colocou em meu coração em 11 de dezembro de 2015. Numa noite ao qual eu estava dormindo e perdi o sono e senti a vontade de orar. E enquanto eu estava orando, o Senhor começou a trazer em meu coração o desejo de reunir homens, mulheres, jovens e crianças para abrigá-las num determinado lugar. E nesse lugar, o Senhor iria capacitá-las e instigá-las a ter uma vida de oração, jejum, leitura das Escrituras. E a partir disso, a vida dessas pessoas seriam transformadas e elas gerariam um impacto na sociedade. E dentro disso aqui, eu consegui extrair algumas lições que eu gostaria muito de partilhar com vocês de uma forma bem breve. Amém? A primeira lição que eu quero partilhar com você é que enquanto você espera, se prepare. Um dos grandes erros que as pessoas cometem é esperar algo e não se preparar para aquilo que elas estão esperando. A palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 80, vai falar assim: "E o menino crescia, se fortalecia e vivia no deserto, até que fosse chegado o tempo de ele se manifestar a Israel." Esse texto está falando aqui sobre João Batista. A Bíblia diz que João Batista foi para o deserto e lá no deserto ele crescia e se fortalecia, aguardando o tempo de finalmente ser apresentado a Israel. O QCS ficou de 2015 a 2020, num processo de gestação, num processo de geração, até que finalmente em 2020 ele viesse para fora. Só que enquanto o QCS ele não se materializava, enquanto ele não vinha para fora, eu estava me preparando. E a forma pela qual me preparava era, primeiro, servindo aonde eu estava. E o primeiro conselho que eu te dou é: sirva aonde você está da melhor forma que você puder. Enquanto eu não colocava em prática aquilo que o Senhor me confiava, eu ia servindo as pessoas, eu ia servindo a minha igreja local, eu ia ajudando e cooperando com a visão de alguns líderes que o Senhor colocou no meu caminho, que eu tive a honra de ajudar no ministério deles. E isso me ajudou no meu desenvolvimento. Então, enquanto você não faz, enquanto aquilo que você almeja não chega, sirva onde você está da forma que você pode. E só que acontece o seguinte: quando o Senhor trouxe aquele projeto ao meu coração, ao mesmo tempo que eu me senti grato por aquilo que o Senhor estava me confiando, eu me senti extremamente inadequado para aquilo que o Senhor havia me confiado ou me mostrado. Porque hoje, olhando para trás, eu falo assim, cara, hoje talvez eu tenha algum nível de capacidade para gerenciar aquilo que o Senhor me confiou. Mas ainda assim, eu me sinto totalmente inapropriado para essa visão. E antigamente, 5 anos atrás, esse conflito interno era muito maior. Eu me achava muito inapropriado, porque era algo muito grande, continua sendo algo muito grande para mim, para minha estrutura. É algo muito grande para que o Senhor, Criador do Universo, olhasse para um ser humano como eu, falho e pecador, e confiasse isso a mim. Como se não bastasse ser algo muito grande, eu não tinha recursos necessários para colocar em prática essa visão. E não tinha também recursos humanos, ou seja, não tinham pessoas ao meu lado para tirar o projeto do papel. Então eu estava nesse dilema, não me sentia apropriado, não tinha recursos financeiros e nem tinha recursos humanos para cumprir o projeto que Deus havia me confiado. Também eu não dispunha de um espaço físico, porque para reunir pessoas logo eu imaginei que eu precisaria de um espaço físico para poder reunir essas pessoas. Só que Deus, graças a Ele vê muito além. Graças a Deus, Deus vê além. Graças a Deus, Deus não conta com a nossa atual realidade para realizar algo. E o primeiro conselho que eu quero te deixar aqui, na verdade é o segundo, é que toda visão que vem de Deus, ela vai trazer consigo uma provisão que vem de Deus. Toda visão que Deus te deu, ela traz consigo uma provisão que vem de Deus.
Uma visão que Deus te dá, ela aponta para uma realidade que vai acontecer, mas essa realidade, ela já é real, né, no mundo espiritual. Isso vai se concretizar daqui a um tempo, mas é como se Deus te desse uma visão de futuro, e a visão, ela vai mostrar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, e isso vai trazer junto consigo uma provisão. Deus nunca vai nos dar uma visão que Ele não traga consigo uma provisão, mas para a provisão de Deus chegar, é necessário que a visão ela seja colocada em ação, e isso também requer um tempo. E eu falei anteriormente que eu não tinha os recursos necessários para começar. Só que a verdade é que se Deus me deu uma ordem para começar, eu preciso começar com os recursos que eu tenho disponível. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés estava ali com o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás estava vindo ali os egípcios, você conhece essa mensagem. E Moisés diante do mar, o povo começa a questionar Moisés: você nos tirou do Egito para que nós morramos aqui? E Moisés ele vai clamar a Deus, e o Senhor diz a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E o Senhor pergunta a Moisés: o que vocês têm nas mãos? E o que Moisés tinha nas mãos era um cajado. E Moisés usou daquele cajado, colocou no mar sobre a ordem de Deus, e o mar se abriu. Um outro personagem bíblico é Davi. Davi, ele vai levar uma comida para os seus irmãos à mão do seu pai. E naquele local ele fica sabendo que existia um filisteu que estava ali afrontando o povo de Israel. E Davi ele se habilita para lutar contra aquele filisteu. E o rei Saul ele oferece a Davi as armaduras dele. Só que Davi veste aquela armadura é muito pesada, a ponto de Davi não conseguir se locomover com aquela armadura. Davi ele abre mão da armadura de Saul e ele vai até o filisteu com a arma que ele tinha nas mãos, que era uma funda e 5 pedrinhas. E o Senhor usou daqueles recursos para realizar algo extraordinário. Porque não tem a ver com nossos recursos ou capacidades, tem a ver com o propósito de Deus para com as nossas vidas e para com a vida de outras pessoas. É interessante também que, ao ler a palavra, eu me senti confortado e encorajado pelo Senhor ao perceber que esse complexo que acontece diante de um chamado de Deus, de um grande chamado de Deus, e a nossa realidade, se sentir inapropriado para o chamado, não é algo que faz parte apenas da minha vida, não. Fez parte da vida de Jeremias, fez parte da vida de Moisés, fez parte da vida de vários outros homens de Deus chamados por Deus para um propósito. Porque Deus ele não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E é interessante também nós pensarmos o seguinte: Deus, Ele é o responsável por operar em nós, por nós e através de nós. E nós só precisamos trabalhar em parceria com Ele. Como eu falei, eu fiquei 5 anos para colocar em prática o projeto do Q6 por N fatores. Talvez a visão que Deus está te confiando, ela possa durar mais anos de preparação ou menos anos. Mas independente disso, se prepare. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida com Deus, se prepare quanto você puder, mas não confie em hipótese nenhuma na força do seu braço, confie no Senhor. Eu falei também que eu não tinha recursos financeiros e nem tinha recursos humanos, não tinha pessoas ali no começo do Q6. Só que se a obra realmente for de Deus, Ele vai trazer as pessoas certas para construir contigo para a glória dele. Se você for parar para olhar no livro de Atos, era o Senhor quem ia crescendo dia após dia a multidão dos que iam sendo cridos mediante a pregação da palavra e a ação do Espírito Santo. Então talvez você olhe para o seu projeto como eu olhava para o Q6 e pensava: Deus, como que vai acontecer isso? Quem vai ser as pessoas que vai estar comigo nisso? É totalmente natural nos perguntarmos acerca disso. Mas mais do que nos questionarmos, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos viver por fé e não por vista. E já abrindo meu coração aqui para você, quando eu pensei que o Q6 iria sair do papel, que ele iria ganhar corpo, iria se materializar, iria ser algo palpável, eu imaginei ao meu lado várias pessoas que caminhavam comigo em 2015. Mas para minha surpresa, ninguém, ou quase ninguém que caminhava comigo naquela época, estava comigo
quando o Q6 saiu do papel. Porque Deus sabe de todas as coisas. E Deus, ele nunca vai unir apenas pessoas, ele vai unir propósitos. Toda união que Deus faz com pessoas carrega consigo um propósito. Então Deus sabe exatamente as pessoas que ele vai colocar no seu caminho para que aquilo que ele te confiou venha sair do papel, venha ganhar corpo e venha frutificar e principalmente abençoe pessoas e impacte vidas. O último conselho que eu posso te dar, se bem que eu poderia gravar um outro podcast sobre isso, é: seja como Jesus. Eu estou dando esse conselho por último, mas ele é o mais importante de todos, porque não existe nada que você possa fazer, sabe, que não seja melhor do que ser como Jesus. Jesus, ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão. Se você pensar num exemplo de líder de sucesso, esse líder é Jesus. Jesus, ele foi servo, ele foi humilde, ele soube ensinar, ele soube ter compaixão e amor, e ter amor pela visão que Deus te entrega e pelas vidas que serão tocadas por essa visão é essencial. Não existe ninguém melhor do que você possa seguir, olhar e se inspirar do que Jesus. E não tire os olhos dele. Porque às vezes, com o passar do tempo, a gente vê aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus nos permitiu vislumbrar. E quando a gente não vê isso acontecendo, às vezes a gente acaba desanimando e acaba também desistindo daquilo que o Senhor nos mostrou, nos permitiu ver. Só que olhar para Jesus, ele vai garantir que quando você estiver desanimado, ele vai te animar. Quando você estiver desencorajado, ele vai te encorajar. E quando você pensar que acabou, que é o fim, ele vem e modifica a história. Eu sabia que o Q6 iria sair do papel, mas eu nunca imaginei que ele sairia do papel no ápice de uma pandemia no ano de 2020, através de uma videochamada pelo aplicativo Zoom Meetings e com apenas 3 amigos numa reunião para matar a saudade. Talvez eu planejei os melhores cenários para o Q6 sair do papel, mas o Senhor Jesus, ele tinha preparado o melhor cenário. Então fixe os olhos em Jesus. Porque lembra que eu falei, sirva aonde você está? Às vezes, o lugar onde você está não é o melhor cenário para você servir. Não é o melhor local em que você gostaria de estar. Mas é aí que começa a grande transformação. Talvez você possa estar sendo cercado de pessoas que talvez não são exemplo, não são referência. São pessoas que talvez não acreditam na visão que Deus confiou a você. São pessoas que não cooperam com aquilo que você carrega. Mas independente disso, faça o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Ou também ao contrário. Talvez você compartilhe essa visão com alguém, tem várias pessoas dispostas a te ajudar nessa visão. E glórias a Deus. E nesse cenário também, seja como Jesus. Haja como Jesus agiria, sirva como Jesus serviria e lidere como Jesus lideraria. Honre as pessoas que estão com você. Honre as pessoas que estão empregando esforços, recursos, tempo em tirar essa visão que Deus te confiou do papel. E se você está fazendo isso sozinho, não se preocupe. Faça aquilo que Deus te pede e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Permaneça firme, constante naquilo que o Senhor te confiou. Eu sei que não é um processo fácil. Eu sei que não é um processo confortável muitas das vezes. Às vezes nós nos sentimos fora da zona de conforto. Nós sentimos várias coisas, ao tirar do papel o projeto. Mas eu te digo por experiência própria, vale muito a pena viver os planos de Deus ao nosso respeito. Que Deus te abençoe e que Deus dê crescimento a essa visão que Ele te confiou, assim como Ele tem dado crescimento àquilo que Ele me confiou. Que Deus te abençoe e que esse projeto traga glória para o nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Fique com Deus.